Fala aí galera, eu soltei e tá na hora de receber mais suportes pra decks de menininhas. Como não? Tá pouco, né, Konami? Manda mais. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre novos suportes anunciados pela Konami pra uma coleção que na verdade já tem um tempinho que foi anunciada, né, que é a Quarter-Century Trinity Box. Coleção essa que trouxe suportes pra alguns decks específicos, como por exemplo o Orkust, que eu já comentei sobre aqui em cima nesse vídeo, que trouxe cartas bem interessantes. Os dois links que trouxeram para o Orkust são bem bons. Além de Orkust, nessa box também vem suportes para o deck de Punk, que eu também comentei aqui em cima. E tem muita coisa legal nesse suporte de Punk também, deixando com certeza o deck em si bem mais forte. E aí faltou um dos decks, que é o deck de Dragon Maid, que é o que a gente vai comentar agora, porque apesar de ter lançado há um certo tempo, eu não tinha visto ainda e eu vou comentar agora com vocês, porque pasmem, tem carta roubada. É pra isso que serve os suportes novos, certo? É assim que se coloca um deck no ano atual do Yu-Gi-Oh!, dando custom cards pra eles. Chegou a hora do Dragon Maid receber a dele. Mas o Necroz não. O Necroz não tem menininhas seminuas. Bom, enfim, vamos acompanhar o suporte para Dragon Maid, porque o assunto é esse, parte 1, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, só pra gente recapitular, porque tem um tempo que eu fiz esses vídeos comentando sobre esses novos suportes, nós temos aqui a Quarter-Century Trinity Box, que inclusive já até lançou lá no OCG, né? Então, essa coleção aqui, pra gente, ela não vai chegar exatamente nesses moldes, porque essa coleção já existiu em certo momento, que foi aquela coleção que lá atrás lançou suporte ao mesmo tempo pra Sky Striker, Witchcraft e também Mayakashi. Então, na box que veio temática, né, com a coisinhas diferentes desses arquétipos, a Konami lançou duas cartas novas para cada um desses decks, com exceção do Sky Striker, já que estava tendo o lançamento do mangá em paralelo, eles lançaram cartas a mais para o Sky Striker naquela coleção e posteriormente nas main collections seguintes também lançaram cartas novas para Sky Striker. Essa box, além disso, traz também reprints de cartas dos decks que estão vindo suportes novos nela, né? Então, aqui, por exemplo, na Quarter-Century Trinity Box lá do OCG, eles já lançaram e colocaram um monte de reprintzinhos de cartas que estão ligadas com esses decks, né? Então, reprintando o arquétipo inteiro ou praticamente inteiro, o que é muito interessante de se ter, né? Além de colocar uma staplezinha ou outra. Aqui embaixo tem as cartas novas, né? Que é duas cartas para cada um desses decks, além de lançar todas as cartas desses decks e cartas que suportam de alguma forma. Tem a rodinha aqui, tem esse Prosperity, e de resto eu acho que é bem engine mesmo, tá ligado? Que eles colocaram aqui nessa box. Pra gente, a coleção a primeira dela, né, vamos chamar de Quarter-Century Trinity Box 1, que trouxe o Sky Strike, o Mayakashi e o Witchcraft, pra gente veio na coleção de Mama, Maze of Memories, que foi o que desencadeou aquela coleção de reprints antes das Quarter-Century, das box de Quarter-Century que veio pra gente, né? Então foi naquela coleção de Mama que veio cartas de Ishizu como importes, né? Porque não tinha a coleção que lançou Ishizu lá no OCG, eles trouxeram na Mama, mas usaram a coleção de Mama para poder trazer também esses suportes de Sky Strike, Witchcraft e Mayakashi. Provavelmente pra gente vai ser algo nessa vibe. A coleção de Mama, ela foi lançada em novembro, acho que 2022. Foi por ali, salvo engano, tá? Mas foi em final de ano. Então, se seguir esses mesmos moldes, essa coleção chegaria pra gente no final do ano que vem, mas eu duvido. Eu acho que eles vão trazer antes, talvez ali em abril, no Battle of Legends da vida. Não sei, não tenho certeza. Mas enfim. Se bem que não, né? Porque no Battle of Legends do meio do ano é pra ser o mesmo Battle of Legends desse ano, que é o que trouxe da Dual Terminal. Então seria o suporte de Necroz, por exemplo, no meio do ano que vem. Enfim, em todo caso, ficou faltando suporte de Dragon Maid. É o que a gente vai tentar comentar agora, porque vieram algumas coisinhas, né? Eu fiz esse vídeo aqui em cima, ó, se você quiser dar uma olhada, porque quando a Konami lançou que teria suportes novos para esses decks, eu fiz um vídeo para cada arquétipo comentando mais ou menos o que eu imaginava que precisava. Então eu fiz esse vídeo aqui comentando um pouco sobre o deck de Dragon Maid e mais ou menos o que eu imaginava que precisaria vir para esse deck. É claro, tem um monte de canelada lá, porque eu não entendi exatamente do que se trata as menininhas, né? Porque o Dragon Maid tem uma lore bem estabelecida. Tanto que eu falei que precisava vir um dragão de main deck de luz, mas na verdade não, precisa vir um dragão de main deck Dark, e é o que veio. Além dele veio uma nova fusão Light. Então esses são os novos suportes de Dragon Maid que vieram. Antes disso, eu quero só comentar um pouquinho com vocês rapidamente, apesar de eu ter indicado esse vídeo aí em cima
comentando sobre o Dragon Maid, e lá eu comento bastante sobre como o deck funciona, mas vamos dar uma recapitulada, porque esse deck de Dragon Maid, apesar de ser essas artes aqui, dessas desgraçadas, dessas empregadas aqui virando dragão, é um deck que ele tem, e eu comento isso aqui eventualmente com vocês, que é um deck que tem uma parada que eu gosto muito, que é, não é a arte dessa rapariga, é quando a jogabilidade do deck conversa com a lore dele. E eu sempre vou citar o Adamancipator, porque pra mim é o suprassumo disso. O Adamancipator aqui, onde se resume em ter os escavadorezinhos aqui, que são os Adamancipator Tanner, eles são os escavadores, é a lorezinha deles, né? É a arte deles aqui no caso, por exemplo. E por serem escavadores, o efeito dele consiste em escavar 5 cartas do topo do deck, eles estão escavando, e se encontrar uma rocha, você invoca pro campo. E aí você vai juntar a rocha com o escavadorzinho para poder gerar um monstro novo. Se você for usar, obviamente, os monstros do deck, né? E aí você faz os Adamancipator Synchro. Eu acho bem legal, é um quesito bem idiotinho, mas que conversa a estratégia, a mecânica do deck, a jogabilidade do deck com a lore dele, tá? E o Dragon Maid tem algo semelhante, porque em que consiste isso aqui, né? Tirando o fato de elas serem empregadas aqui, porque isso sinceramente não agrega em literalmente nada, é só uma arte pra fazer punheteirozinho, enfim, enlouquecer aí. Mas com relação à jogabilidade, nós temos as versões dela empregada, eu não sei se... Quer dizer, deve ter 100% de inspiração naquele anime, né, da Kobayashi-san. Mas enfim, e aí é isso aqui também, né, dragãozinho vestido de empregada. Mas nós temos as versões dos dragões meninas, que no caso tem o exemplo aqui da Chamber. Antes nós tínhamos aqui a Parla, a Kitchen, que são elementais, né? Além disso tem a Nurse, que é essa aqui, e tem também a Laundry. Só que todas elas também têm uma versão de dragão grande, que no caso a versão da Parla, que é o dragão verde, de nível 3, nós temos esse dragão aqui, que é o Lorpal, o dragão de nível 8. Esse aqui é o mesmo que a Parla, só que é a versão dele transformada em dragão. O mesmo vale para Kitchen, que essa é a versãozinha dela pequena, e aqui nós temos a versão dela de dragão. E o que isso tem a ver? Como que eles tentam amarrar isso? Basicamente, elas se transformam em dragão no momento específico, que é durante a batalha. Por isso que nós temos uns efeitos aqui. Todas elas, ignorando os efeitos de trigger e de summon, que é o que elas têm um efeito que no começo da batalha, você pode retornar essa carta pra mão. Você tem a menininha no campo, retorna ela pra mão. E se fizer, você Special Summon um nível 8 Dragon Maid da tua mão ou cemitério. Então, a Parla aqui, por exemplo, a ideia é que quando vai entrar na batalha, ela se transforme no dragão, na versão dela, dragão feroz de fato. Então você volta ela do campo pra mão pra transformar na versão dragão gigantesca dela. E depois que acaba a batalha? Bom, depois que acaba a batalha, você bate com o teu dragão, que tem ataque alto, né, porque as meninas têm ataque baixo. Aí ele tem um efeito que no fim, todos eles compartilham desse efeito, né. No fim da Battle Phase, você pode retornar essa carta pra mão, e se fizer Special Summon, um Dragon Maid de nível 3 da tua mão, por exemplo. Então terminou a batalha, a versão dragão some e você transforma de volta nas menininhas. Eu acho bem legal isso, tá? Porque a arte das cartas remetem a isso, e quando que elas vão se transformar em dragão? Durante a batalha. Então a Konami tentou amarrar esses efeitos dessa forma. A questão é que fica prejudicada a jogabilidade do deck com o Yu-Gi-Oh! Contemporâneo por causa desses moldes. Então isso já é um ponto bem estranho, porque a jogabilidade está 100% comprometida em prol de amarrar a lore com a jogabilidade do jogo, entende? Enfim. Recapitulando então os Dragon Maids. Chamber, pega, quando ela é invocada, pega Spell Trap. A Parla, quando é invocada, joga uma carta do Dragon Maid do deck pro cemitério. A Kitchen pega um Dragon Maid e descarta um Dragon Maid. E a gente só vai usar essas no main deck, além de ter a Nurse, que revive o Dragon Maid do cemitério, e a Laundry, que mila 3. É um deck de fusão. Por ser um deck de fusão, nós temos a Changeover, que é uma carta muito boa, que faz fusão de um Dragon Maid usando um monte da mão ou campo. Enfim, normal. Porém, ela tem efeito no cemitério dela voltar um Dragon Maid do teu campo pra mão. E aí ela volta pra mão também, né? Então, se você ativa ela e toma um Dominus Impulse da vida, você dá efeito, volta o Dragon Maid do campo pra mão e ativa de novo. E ela não é hard once por turn. E é uma carta que você pode jogar do deck pro cemitério com Parla, por exemplo, né? Você dá normal sumo Parla e joga essa menina, dá efeito da Changeover, volta a Parla pra mão, e você tem Changeover, Parla na mão, e você pode fazer uma fusão, por exemplo. As fusões que nós temos são simplesmente aqui a Shiu e a House, né? Eu tinha me confundido um pouco sobre qual era a versão de Dragon Maid que existiam, né? Então, me falaram aí nos comentários depois que no main deck nós temos Dragon Maids elementais. Então, vento, fogo, terra e água, beleza. E aí depois eles lançaram a Chamber, que é Dark. Não tinha uma versão dragão da Chamber, por exemplo. Mas aqui no Extra Deck nós tínhamos o dragão de luz, que é a House. Depois eles lançaram a Shiu, que eu jurava que era a versão dragão
da Chamber, que ficou luz por algum motivo, mas não faz sentido nenhum. A Xiu é a House, é a mesma aqui, ó. É só ver o padrão das caudas, foi o que mandaram falar. Quer dizer, foi o que mandaram observar, né? Então a Xiu é a versão dragão da House. Então, nós temos tudo, só não temos a versão dragão da Chamber, porque não tem nem por que esperar mais versões de Dragon Maid Light, porque não vai ter Light no main deck, aparentemente. O Light tá no extra deck. Então no main deck tem todos os 4 elementos, além do Dark, que é a Chamber, e no extra deck só tem Light. Basicamente, esse é o padrão. Então, olhando por esse prisma, o que é que falta? Falta apenas a versão Dragon Maid Dark, que é essa aqui. Então eles lançaram ela. Então, o dragão versão da Chamber não existia. Agora ele existe. E dá pra ver claramente pela arte, né? E aí eles escolheram lançar uma fusão a mais, que sinceramente eu não sei de onde ela vem, não sei quem ela é, enfim. Mas basicamente é isso que eu tinha pra falar de Dragon Maid de maneira prévia, né? Como contextualização. Agora vamos para os suportes, né? Enfim, então assim, como eu falei, o conceito que a Konami colocou no deck de amarrar a jogabilidade na lore compromete completamente a maneira objetiva que você usa para pilotar esse deck. Porque é muito ruim. Os dragõezinhos, eles são horrorosos. Horrorosos. Eles não têm efeitos muito bons. Por eles serem dragões grandes e se invocarem pelo próprio... Não se invocam pelo próprio efeito, né? As dragõezinhas viram ele. Então você tem uma forma de colocar no campo, mas é durante a batalha. Eles não têm efeito bom de campo. Então não tem por que eu me esforçar para colocar ele no campo. A ideia é só transformar mesmo a menininha em dragão, porque ele é mais forte para bater. Mas foda-se, foda-se. E aí eles tentaram colocar efeitos de mão, que você pode descartar o Dragon Maid grande para ele poder fazer um efeito. Mas esses efeitos não são bons, tá? O que poderia ter uma versatilidade bem interessante, dando efeitos de hand trap para ele, caso você controlasse um Dragon Maid, por exemplo. Podia ser interessante. Mas se a gente for olhar, eu vou até digitar Dragon Maid aqui, só pra gente ficar na mesma página. Nós temos aqui no main deck o verde. O verde diz que você pode descartar essa carta, escolher um face-up monstro no campo. Jogadores não podem ativar o efeito do alvo naquele turno. Esse efeito é bom, mas ele não é quick. Podia ser uma carta excelente pro deck Dragon Maid, porque ele escolhe um face-up monstro no campo. E aí o cara não pode ativar efeito. Não nega o efeito contínuo, mas o cara não pode ativar efeitos. Seria muito, muito bom se fosse um efeito quick, desde que você tivesse um Dragon Maid, por exemplo. Não é, mas a ideia desses dragões é essa. Nós temos o vermelho aqui, que tem um efeito de batalha, né? Você pode descartar ele, escolher um Dragon Maid que você controla e ganha 2000 de ataque. Sinceramente, muito foda-se pra esse efeito. Nós temos o azul, que também é interessante, que você pode descartar ele, escolher um monstro em qualquer cemitério, devolva pro deck. Também poderia ser excelente se esse efeito fosse quick. De repente, podia valer a pena, mas não é. Desde que você controlasse um Dragon Maid, né? Pra não ser um Diddy Crow genericão. E aí, por fim, o dragão que fica faltando é o de terra. Que você... Aí sim, esse efeito é quick. Você descarta ele e faz summon de um Dragon Maid de nível 4 ou menor da tua mão. Então, é só pra mostrar pra vocês o padrão dos dragões grandes, né? Os dragões pequenos têm o padrão de trigarem quando são invocados. E os dragões grandes têm um padrão de ter efeito de descarte. Foi a forma que eles tentaram colocar pra amarrar a parada. De você ter o dragão que você descarta. E aí ele tá no cemitério, pra quando entrar na batalha, ele volta a dragãozinha pra mão pra se invocar. Eu tô tentando explicar tudo isso pra tentar mostrar pra vocês que a jogabilidade tá completamente prejudicada. E era muito difícil dar suporte bom pra esse deck. Muito difícil. Então eles lançaram o dragão 9. Que é esse aqui, que é a versão da Chamber, né? 2.800 de ataque e 1.800 de defesa. Dragões fusões que você controla não podem ser destruídos por cartas do oponente. Ok. Por card effects. Por efeitos apenas, né? Por batalha, tranquilo. Enfim, além disso, ele tem o efeito de descarte. Você pode descartar essa carta para fazer Special Summon de um Dragon Maid do teu cemitério ou do banimento. Se ele invocasse do deck, ele seria absurdo. Mas não invoca, ele invoca do cemitério. Tudo bem, não é Tree-Off aparentemente, tá? Mas pelo menos tem um efeito decente. Porque eu quero invocar Dragon Maid do cemitério. Principalmente se eu tiver Parla e ele. Parla joga Chamber, eu dou ele, invoco a Chamber, ele tá no cemitério, Chamber feito, pega uma carta, tão tranquilo, dá pra jogar. Ele tem outro efeito que é igual o de sempre, né? No começo da Battle Phase, quer dizer, no fim da Battle Phase você pode retornar essa carta pra mão e se fizer faz Special Summon de um Dragon Maid de nível 4 da tua mão, tranquilo. Então, nada demais, nada demais. Na verdade, o problema é o mesmo, porque de novo é uma estrutura do deck. Esses dragões grandes, eles são ruins, tá? Eles são muito ruins, mas por que eu preciso deles? Aí é que entra a parada. Como esse é um deck de fusão, você precisa dos dragões porque eles estão amarrados nas fusões. E você realmente precisa. Porque para fazer fusão, eu vou tentar digitar Dragon Maid aqui, ó. Para facilitar, para não precisar ficar trocando pro DB. Vou digitar Dragon Maid e a gente vai ver aqui a House e a Xiu.
Então, a House, que é a primeira que foi lançada, ela é feita com um Dragon Maid monstro, mais um dragão. Isso aqui é tranquilo, qualquer 2 Dragon Maid vira House, mas a House foi para equipada. Eu não quero fazer House, eu quero fazer a Shiu, porque a Shiu é Omni Negate, negando qualquer coisa com o controle, negando e destruindo, voltando pro extra deck e invocando a House. Então eu não quero fazer House, eu quero fazer Shiu sempre. E como que eu faço a Shiu? Com um Dragon Maid mais um nível 5 ou maior dragão. Então, no deck de Dragon Maid, as menininhas são de nível 2, 3 e 4, no caso da Chamber. E os dragõezões são simplesmente de nível 7, 8 e agora nível 9, são os dragões grandes de Dragon Maid, que são horrorosos, que tem efeito de descarte, que tenta colocar o dragão no cemitério pra ele voltar a menina pra mão, pra poder batalhar, pra poder ornar com a lore, mas eles são ruins, eles têm efeitos horrorosos. Esse dragão ele poderia ter um efeito melhor de ser descartado e talvez invocar o Dragon Maid do deck, talvez alguma coisa assim, mas você fica locado em dragão. Eu não sei se seria muito forte, mas talvez seria o que precisasse mais. Pra quê? Porque assim eu me sinto incentivado a ter múltiplos dragões grandes no meu deck, porque eles não vão ser uma coisa horrorosa de comprar. Porque se você comprar eles, quase que sempre eles vão ser apenas materiais de fusão. Quase que sempre. Eles são bricks, basicamente é isso, tá? Mas ao mesmo tempo precisa ter uma quantidade boa. Então, esse cara, ele não ajuda a gente a querer ver ele muito na nossa mão. Mas ainda assim, é muito melhor do que todos os outros que tem até agora, tá? Muito melhor. E você ainda precisa dele. Principalmente porque a nova fusão, aí é que entra a parada. Eu fiquei triste depois que eu postei o vídeo comentando do que eu imaginava que podia vir de suporte para Dragon Maid, porque eu não liguei os pontos. A Konami, ultimamente, ela tá sendo bem óbvia em quando ela vai lançar um suporte para um deck, que a gente só precisa ligar os pontos, que é, o deck tem fusão? É um deck de fusão? Sim. Então beleza. Então agora ela vai ser um Phantom Yubel. É só isso. Sempre vai ser assim. Aparentemente. Porque agora nós temos mais um Phantom Yubel. Até o Ritual Beast, que fazia fusão de contato usando os montes do campo, todos eles faziam do mesmo jeito, eles lançaram um novo Phantom Yubel, que usa material do cemitério. Coisa que nenhum Ritual Beast fazia. Veio um Ritual Beast assim, fazendo fusão de contato do cemitério. Ok. A Phantom Yubel embaralha material do cemitério. E a Lady Dragon Maid, ela também faz a mesma coisa. Ela é feita com 2 Dragon Maids monstros com o mesmo atributo, mas níveis diferentes. Você não pode usar 2 Chamber. Se você for usar Chamber, tem que usar esse dragão novo aqui, o Stern. Se você for usar a Parla, meu amigo, azar o seu. Porque se você for usar a Parla, você vai ter que usar, junto com ela, o dragão verde, fazendo com que a Parla tenha que jogar esse dragão verde, fazendo com que a Kitty tenha que buscar o dragão vermelho para descartar o dragão vermelho para ter ele no cemitério. Então, você precisa chegar no Brick, porque o deck não tem uma Branded Fusion que usa o material do deck. Ele não tem. Então, ele tem que estar na mão ou no cemitério de alguma forma, tá? Então, você já tem aí um probleminha aí. Mas, voltando à carta, por que precisa disso? Porque, primeiro, ela deve ser special invocada do extra deck por banir um de cada das cartas no campo e cemitério. Pois é, então você tem aqui literalmente a mesma forma que você faz o Nocturne Dragon no Ritual Beast, banindo as cartas. Tá? É literalmente a mesma forma. Ou o ABC Buster, chame como você quiser. Você faz ela banindo materiais do cemitério. Só que os materiais são problemáticos, porque você precisa ter os Dragon Maids da mesma cor. 2 diferentes. Tem que ter, e como os melhores Dragon Maids de main deck que a gente usa é a Parla, que é verde, a Kitchen, que é vermelha. Por quê? Porque elas chegam nos outros dragões, além de ter, obviamente, a Chamber, porque pega qualquer Spell Trap no deck, você só vai usar elas. Você não vai mais usar a Laundry nem a Nurse, porque as versões de dragões grandes delas são ruins. E esse monstro é muito vital pra você ficar arriscando ter Dragon Maid pequeno sem a versão grande dele. Garantida, né? Mas enfim, como que você faz ela? Se esse card é Special invocado, você pode Special Summon nível 4 o menor Dragon Maid do teu deck. Puta merda. Ok. Então, você faz ela de maneira assim, banindo o material do cemitério. Não é tão assim, porque como eu disse, os materiais são ruins, mas você consegue adaptar bem. Como que você vai fazer isso, tá? O material é ruim, mas a forma de chegar nele é eficiente, apesar de demandar bastante cartas. Mas existe, beleza? Se ela é Special invocada, você pode invocar um Dragon Maid do teu deck, tudo bem. É um efeito ótimo, certo? Acabou. Mas além disso, durante a Standby, você pode Fusion Summon um dragão do teu extra deck por devolver os materiais do campo ou banido pro deck. Mano, essa carta é completamente quebrada. Completamente quebrada. Desde como você faz ela, que é reutilizando os materiais. Tudo bem que um dos materiais é ruins, como eu já disse, mas enfim. Reutiliza os materiais. A música acabou, será? Não, ainda tá tocando. Quando ela entra, ela invoca um Dragon Maid do deck. E o Dragon Maid são trigger de Summon. E durante a Standby seguinte, ela vai fazer uma fusão. De quem? Da Shiu. Porque a Shiu usa os mesmos materiais que ela.
é muito forte. Se a gente for parar pra pensar aqui em One Card Play, que não é tão ótimo assim, não é tão eficiente, a Chamber não é One Card Play, tá? Porque a Chamber pega Spell. E aí você não vai ter outro Dragon Mage. Tem que ter Chamber e outra carta, porque você pode pegar Changeover ou você pode pegar Hospitality pra poder invocar um Dragon Mage na mão e jogar um do deck pro cemitério. Aí você tem a jogada. O que, tranquilo, pode rolar. Se você tiver o Hospitality direto com outro Dragon Mage, também dá pra rolar. Mas o ponto é, chegar nessa menina. Como que eu chego nela? Parla. A Parla, quando ela é invocada, ela vai jogar uma carta Dragon Mage do deck pro cemitério. Você pode jogar a versão diferente, oposta da Parla, né? Que é essa aqui, ó. Vamos voltar pra cá. Então, Parla, Normal Summon. Efeito dela, você pode mandar um Dragon Mage card do deck pro cemitério, exceto ela mesma. Beleza, então você joga esse filho da puta aqui. Você bane Parla, que é verde, junto com esse outro bicho que é verde e que é ruim e que ele não tem nenhum efeito, ele não faz nada, não tem nenhum ganho de ter ele, a não ser fazer a fusão. Mas você vai banir 2 Dragon Mages com o mesmo atributo, mas de níveis diferentes. Esses 2 aqui, tranquilo. Você faz essa menina, quando ela entra, ela vai dar efeito e vai poder trazer o Chamber do deck. Aí o Chamber vai entrar e vai poder pegar o Tide. Aí você vai setar o Tide e vai passar o turno. É o One Card Play que o deck tem. Com poucos passos, porém faz coisas. E quando chegar na próxima Standby, a Lady vai dar efeito, vai embaralhar os mesmos materiais que você usou pra fazer ela, ou seja, Parla, que tá banida, e o Lorpar, que tá banido também, pra poder fazer a Shiu. Você vai fazer a Shiu. A Shiu tem um efeito durante a Standby, que durante cada Standby você pode Special Summon nível 9 ou menor Dragon Mage da tua mão ou cemitério. Tudo bem, então tem que ter um Dragon Mage na mão ou cemitério. Se não tiver, você não tem esse efeito. Mas se você tiver, você pode fazer. Mas ignorando isso, não precisa fazer. Você vai passar o turno tendo a Shiu e o Tide. É isso, com o One Card Play. O Tide voltando a Chamber pra mão, do campo pra mão pra voltar uma carta do cara pra mão, e a Shiu negando como Omni Negate pra destruir uma carta do cara e invocando a House. Se você puder dar Shiu antes da Tide, melhor, porque você dá Shiu, nega a carta do oponente, invoca a House, depois você dá o Tide, volta a Chamber pra mão, nessa jogada hipotética que eu tô te falando, volta a Chamber pra mão e volta a carta do cara pra mão, porque isso triga o segundo efeito da House, que... cadê? Quando outro dragão face up que você controla retorna pra mão, você pode escolher um monstro que o oponente controla e destrói ele. Basicamente isso. Se puder ficar mais gráfico, eu só vou tentar mostrar aqui rapidão, nesse solo mode, só pra vocês verem mais ou menos o que eu tô querendo dizer, pra não ficar só nas palavras, ó. Mas é bem simplão. Vamos voltar tudo pro deck, porque é a única forma de fazer o One Card Play. Dá pra fazer com a Kitchen também, tá? Com a Kitchen pegando o vermelho. Dá pra fazer literalmente a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui na Spell Trap Zone. O Hospitality precisa de combo. Vou ativar aqui. Precisa de 2 cartas. O Chamber também precisa de 2 cartas. E só que quem eu acho que precisa de uma carta é só a Parla e a Kitchen. Só esses 2 aqui, ó, que precisa de uma carta. Então, usando a Parla, que é quem eu falei, a gente vai invocar ela aqui pro campo. Vai dar efeito. Vai jogar o verde. Deixa eu só ver se eu não tô fazendo merda, né? Também pode ser que eu esteja fazendo merda. Joga o verde. Beleza. Vai banir os 2. Bane um. Bane o outro. E faz agora a nova fusão. Fazendo aqui a nova fusão. Você vai dar efeito dela para trazer um Dragon Mage do deck. Aí você vai trazer a Chamber. A Chamber invocada vai dar efeito e você pode pegar uma carta. Você pode pegar... Dependendo, se tiver outras cartas na mão, você faz combo, né? Mas se não, no One Card Play a gente pega o Tide, seta o Tide, passa o turno. Passando o turno, na Standby, efeito dessa menina, embaralha isso. Embaralha isso. E faz a Shiu. E você tem o teu combo aqui. Primeiro, você vai dar a Shiu para negar uma carta do cara, Omni Negate, volta pro extra deck, invoca a House, tá aí. E aí você ativa então o Tide, volta a Chamber pra mão, volta uma carta do cara pra mão, isso vai entregar a House para matar o outro monstro dele. A mesma coisa você consegue fazer com o Normal Summon Kitchen, pegando o vermelho, descartando o vermelho, full combo de Dragon Mage, tá? É basicamente isso aqui que as cartas novas fazem. Tem questões bem ruins com relação ao deck, como vocês já puderam ver, né? As questões ruins são os materiais de dragões grandes. Eles são terríveis, como eu já falei e falei de novo aqui. Então, acaba sendo necessário você ter alguns dragões grandes, mano, pra você poder fazer. Porque o Shiu pode ser simplesmente Extender, cara. Você pode fazer o Shiu só como Extender. Então, pra poder linkar fora e talvez ressuscitar ele de alguma forma. E aí você precisa fazer fusão, de alguma forma. E essa fusão precisa de dragão grande. Esses dragões aqui não são muito bons de se ter vários.
Qual dragão grande que é bom de se ter? Talvez os únicos sejam Dragon Ruler. Porque os Dragon Ruler, quando são banidos, eles pegam os Dragon Maid, então o sarcófago vira starter, você pode dar sarcófago no Tempest, Tempest na Parla, e você tem o One Card Play, por exemplo. Mas, enfim, se tiver alguma forma de banir os teus Dragon Rulers, eles pegam as menininhas, né, no caso só a Parla e a Kitchen específica, né, porque não tem Dragon Maid, não tem Dragon Ruler Dark, por enquanto. É isso, né? É isso. E também ele serve de materiais para poder fazer fusão do Shiu. Então o Dragon Ruler são muito melhores do que esses dragões aqui. Eles são muito ruins. E você ter que usar outro dragão porque esses dragões do teu deck são uma merda é um pouco estranho. Deixa eu ver de novo o material dessa menina, ó, 2 Dragon Maid. Infelizmente ela não pede um Dragon Maid mais um dragão com o mesmo tipo, com o mesmo atributo, mas de níveis diferentes. Senão daria pra você usar tipo assim, Blaster e Kitchen. Aí você poderia fazer ela, mas não pode. Mas enfim, cara, esses são os suportes de Dragon Maid. Você que gosta de Dragon Maid, o que você achou? A fusão é extremamente quebrada, tá? Quebradíssima, apesar de ela não interagir. Mas é feita fácil, banindo materiais, whatever, entra invocando do deck e ainda faz uma segunda fusão, que é um Omni Negate. Então ela é muito forte. Apesar de que o deck tá anos-luz ainda de ser algo realmente bom, porque continua tendo que queimar muita carta pra fazer isso, porque, né, enfim, apesar de eu ter te mostrado Parla e Kitchen, talvez seja um deck que otimize isso de ser feito, eu não sei, porque se não for, aí você fica precisando de muito two card combo, né, tendo a Chamber, Hospitality, Changeover, Dragão Grande, Dragon Ruler, e quanto mais Dragon Ruler, mais pedaço de combo precisa, então começa a ficar um pouco estranho. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais. Thumbnail na tua cara e